E aí, galera do sexto ano, tudo bom? Hoje o nosso vídeo de aula será sobre o módulo 16, que é adição e subtração dos números decimais, aqueles números com vírgula. Bom, para eu fazer adição ou subtração, primeira coisa que eu preciso fazer é organizar as casas decimais e se houver o número inteiro. Irei colocar número inteiro embaixo de número inteiro e as casas decimais, as correspondentes, uma abaixo da outra. Na adição, coloquei dois exemplos aqui para vocês. 9 inteiros e 5 décimos mais 9 inteiros e 3 décimos. Número inteiro embaixo de número inteiro, décimos embaixo de décimos. A vírgula permaneceu aqui uma embaixo da outra. 5 mais 3, 8. 9 mais 9, 18. No segundo exemplo, eu tenho 9 inteiros e 1 décimo, mais 3 inteiros e 456 milésimos. Quando ocorrer isso, vamos acrescentar zero nas casas que faltam correspondentes. Aqui ficaram faltando duas casas. Eu incluí 2 zeros para facilitar a minha conta. Na subtração, isso é importantíssimo fazer, não pode deixar de se fazer. Na adição, pode ser feito ou não. Eu prefiro que faça para que vocês não esqueçam quais são os números que estão nessas casas decimais, que nesse caso é o zero. 0 mais 6, 0. 0 mais 5, 5. 1 mais 4, 5. 9 mais 3, 12. Fechei a minha conta. Bom, na subtração irei proceder da mesma forma. Vou organizar os números decimais e os números inteiros correspondentes um abaixo do outro. Se tiver faltando alguma casa, acrescentarei com zero. 6 inteiros e 7 décimos menos 4 inteiros e 2 décimos. Aqui a quantidade de casas são iguais. Montei a conta, vírgula embaixo de vírgula. Agora é só resolver. 7 menos 2, 5. 6 menos 4, 2. No segundo exemplo, eu tenho 10 inteiros menos 6 inteiros e 4 décimos. Nós sabemos que qualquer número inteiro, a vírgula está no final do número. E assim eu organizei aqui. Coloquei o 10, como 6 inteiros e 4 décimos tem uma casa decimal, acrescentei um zerinho aqui e fiz a conta normalmente. Logo, 10 inteiros menos 6 inteiros e 4 décimos dá 3 inteiros e 6 décimos. Bom, agora vamos falar um pouquinho do próximo módulo, que é o módulo 17, outras operações com números decimais. Falando da multiplicação. Quando houver multiplicação entre um número decimal e um número inteiro ou dois números decimais, o primeiro passo que eu vou fazer é esquecer da vírgula. Vou esquecer que aquele número tem uma vírgula e vou anotar toda a numeração dele para eu fazer o cálculo. No final do cálculo, eu coloco a vírgula. Como que eu vou fazer isso? Aqui eu tenho 1 inteiro e 47 centésimos vezes 3 décimos. Esqueci das vírgulas. Ele se transformou em 147 multiplicado por 3. Quando eu montei esse cálculo, deu 441. Agora sim, eu vou contar as vírgulas. De trás para frente, vou contar quantas vírgulas tem no primeiro número e quantas vírgulas tem no segundo número que foi multiplicado. Vou somar. E essas quantidades de casas serão as quantidades de casas decimais que o resultado terá. Aqui eu tenho 2 casas e aqui eu tenho uma só. Então, o meu resultado terá 3 casas decimais. Contando de trás para frente, porque eu fiz uma conta como se fosse um número inteiro, a vírgula está aqui no final. 1, 2, 3. Então, a vírgula vai ficar aqui na frente. Terei que acrescentar um zero. Quando eu tiver uma multiplicação de números decimais com um múltiplo de 10,
eu vou contar quantos zeros tem nessa multiplicação e eu vou andar com a casa para a direita essa quantidade de zeros. 3 inteiros e 6 décimos, multiplicado por 10. Aqui eu só tenho um zero, eu vou andar com a vírgula uma casa. Então, esse cálculo dá 36. 4 inteiros e 1 décimo vezes 100. Aqui tem 2 zeros, eu vou andar 2 casas. Como aqui, quando eu ando uma casa, já se transformou em um número inteiro, eu preciso acrescentar um zero para eu andar a próxima casa. Divisão. Quando for divisão entre o número decimal e o inteiro, ou entre dois decimais, eu vou transformar os dois números em um número inteiro. Dessa forma, fica bem mais fácil para nós resolvermos a conta. 3 inteiros e 5 décimos, dividido por 2. Aqui eu tenho um número decimal e um número inteiro. Para eu transformar esse número em um número inteiro, eu preciso andar uma casa. Então, eu vou andar uma casa nesse número e uma casa no outro. Lembrando que eu precisarei verificar qual número que eu irei andar mais casas para transformar em um número inteiro e fazer isso com ambos. Se transformou em 35 dividido por 20. Os dois cálculos, pessoal, têm o mesmo resultado. Montei aqui a continha, 35 dividido por 20 deu 1,75, ou seja, 1 inteiro e 75 centésimos. Não preciso fazer transformação nenhuma. O resultado já está com as casas decimais, porque quando eu faço a transformação, eu mostro que esse cálculo, quando eu fizer esse cálculo, vai ser idêntico ao resultado desse cálculo aqui com números inteiros. Divisão de números decimais com a potência 10, ou seja, com múltiplo de 10. Eu irei fazer como na multiplicação. Na multiplicação, eu verifico quantos zeros esse número possui e ando com a casa para a direita. Quando for na divisão, eu vou contar quantos zeros essa divisão possui e ao invés de andar com a vírgula para a direita, eu vou andar para a esquerda, porque eu estou fazendo uma divisão. Então, o resultado tem que dar um número menor. 21 inteiros e 44 centésimos divididos por 10. Só tem um zero aqui, então vou andar uma casinha só para a minha esquerda. O resultado vai dar 2 inteiros e 144 milésimos. Aqui embaixo eu tenho 7.429 e 3 décimos divididos por 10.000. Vou contar quantos zeros tem. 1, 2, 3, 4. Terei que caminhar para a esquerda 4 casas. 1, 2, 3, 4. A vírgula vai ficar à frente do número, ou seja, vou ter que acrescentar um zero aqui na frente. Logo, o meu resultado ficou 74.293 centésimos de milésimos. Bom, nosso vídeo aula termina por aqui. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de curtir e fazer um comentário sobre o que foi explicado nesse vídeo aula, galera. E até a próxima!